Grupo de cristãos. Depois que seu servo partiu para Roma com a incumbência de preparar sua moradia, Cornélios decidiu ir a Jerusalém e colocar alguns de seus homens ao encalço de Davi, o irmão de Abigail. As notícias de seu paradeiro eram vagas e imprecisas. Talvez ele estivesse nas planícies situadas além do Jordão. Era a única informação obtida. Agarrando-se a esta pista, foi à procura do ex-companheiro. Assim, pequena caravana partiu ao romper da aurora em direção ao Mar Morto. Era deslumbrante o espetáculo que se descortinava. Bonitas paisagens desenhavam-se na planície verde e deserta, emolduradas por montanhas alinhavadas mais ao longe. A frescura da brisa e os silêncios da natureza fizeram o centurião sentir-se melhor. Muitos cristãos haviam se refugiado naquelas paragens e sobreviviam da agricultura e pequenos trabalhos artesanais que vendiam no mercado. Havia ali um povoado de antigos essênios, agora cristãos, e que continuavam prestando sua ajuda à coletividade de forma muito discreta. Os essênios, muito respeitados, eram procurados por seus conhecimentos de medicina. Viviam discretamente, temendo a perseguição. Nesse povoado, Quirilios foi recebido com desconfiança. Vendo-os chegar, ostentando reluzentes armaduras e montarias, muitas mulheres entraram nas casas, apavoradas, recolhendo as crianças. Os aldeões temiam nova perseguição por parte dos soldados. Entre eles, encontravam-se alguns cristãos foragidos da última e cruel proscrição, sofrida em Jerusalém. Além da perseguição dos soldados romanos, muitos tinham sido apedrejados por fariseus intolerantes que desprezavam seus cultos e abominavam suas práticas caritativas. Aqueles homens viviam isolados das polêmicas dos fariseus, cultivavam antigos rituais da fraternidade essênia, rezavam em meio à natureza, praticavam a caridade. Só que, agora, Jesus era o mestre deles. Depois do édito romano que autorizava a prisão de quem se dizia seguidor do Cristo, temiam qualquer soldado armado, tanto da corte itálica ou herodiana. Muitos se ocultavam em grutas cavadas nas rochas e encobertas por folhas. Outros se dispersavam pelos montes atrás de aldeias distantes, quando os soldados do rei invadiram seus acampamentos e destruíram suas casas. O povoado que restara era muito pequeno e seus habitantes não tinham para onde fugirem. A maioria se compunha de mulheres e crianças que viviam com muita dificuldade. Depois da morte de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, em 44 cessaram um pouco as perseguições. E eles timidamente reconstruíram suas habitações e retornaram aos antigos costumes. Um homem de cabelos e longas barbas encanecidas, o patriarca da aldeia, corajosamente perguntou-lhes: A quem procuras? Quirilios, observando-lhe a preocupação, quis logo sossegá-lo. Estou em missão particular e de paz, não temas. Desceu do cavalo e aproximou-se do velho. Já que vens em missão de paz, centurião, recebe igualmente nossa paz. Mas a quem procuras em nossa singela aldeia? Interrogou o homem calmamente. Um galileu, da casa de Abidiel Benjamur. Por acaso se encontra refugiado nessas paragens? O ancião estremeceu, recompondo-se. Conhecia Davi e sabia que ele era um dos cristãos foragidos de Jerusalém. Adivinhando no olhar do velho alguma pista e temendo que a desconfiança pudesse levá-lo a negar a presença de seu cunhado, Cornélios afastou-se com ele para falar-lhe em particular, enquanto seus homens aguardavam. Outros homens da aldeia, temerosos de alguma atitude contra o ancião, saíram de suas casas e encaminharam-se até eles. A um gesto do patriarca, se detiveram. Isolados dos demais, Cornélios confessou-lhe: Vivi muitos anos em casa de Abidiel Benjamur e esposei sua filha Abigail, que é irmã do homem que procuro. Preciso encontrar Davi. Disseram-me que talvez ele estivesse morando aqui.
O velho israelita acreditou na sinceridade do soldado e disse-lhe: Sim, o filho de Abidiel já esteve aqui. Regressou a Jerusalém e nunca mais soubemos dele. Sua esposa e seus filhos moram aqui e vivem a esperá-lo. Pouco depois, o velho apresentou-lhe a humilde família de Davi, uma mulher jovem e pobre, acompanhada de 3 filhos ainda pequenos. Cornélio trocou com ela algumas frases e, compadecido de sua situação, deixou-lhe significativa importância para suas despesas. O velho hospitaleiro ofereceu-lhes alimentos e frutas frescas. A viagem de volta era longa e já estava escurecendo. Abinadab convidou-os para pernoitarem ali e os cavalheiros aceitaram. Conversando com o patriarca, Cornélios identificou-lhe os modos gentis, parecidos aos da família de Benjamur. Descobriu que essa aldeia essênia se convertera às ideias cristãs e que os ensinamentos de Jesus eram comentados ao entardecer, juntamente com algumas leituras da Torá e rituais essênios. Enorme felicidade apossou-se do centurião. Ele e seus homens permaneceram ainda por mais 2 dias naquele ambiente hospitaleiro e calmo. Aquele velho conhecera pessoalmente Jesus e ouvira algumas de suas pregações. Assentados, observando o crepitar do fogo, Abinadab, o velho israelita, contava-lhes como chegaram ali. Tínhamos nossas casas e nos dedicávamos à cultura de figos e tâmaras, até que a caça aos cristãos dizimasse tudo. Incendiaram nossos campos e casas. Tivemos que recomeçar tudo outra vez. Deus, em sua misericórdia, ouviu nossas preces e aqui continuamos. Maior flagelo sofreu o Mestre que expirou numa cruz. Relembraram fatos singulares e tristes. Depois que todos se retiraram, Cornélios ficou a sós com Abinadab e conversaram longamente sobre os acontecimentos relacionados com o Messias. Os ensinamentos de Jesus de Nazaré suplantam todos os demais. E nossa aldeia teve a felicidade de compreender que Jesus é o Mestre dos Mestres. Os que aqui moram aceitaram sua doutrina. Dissestes bem, Abinadab, a doutrina de Jesus crucificado veio para libertar o homem e não escravizá-lo. Como entendes assim, sendo romano? Admirava-se o judeu essênio. Enganas-te, amigo, tenho muito que aprender, falou humildemente o centurião. Depois de conversarem mais um pouco, cada qual se dirigiu ao merecido descanso. A aldeia cristã. Na aldeia, em meio à floresta, nascia um olho d'água que formava enorme piscina natural onde os essênios faziam sua higiene. Aquela fonte era utilizada por todos da aldeia. Mulheres e crianças passavam levando cântaros do precioso líquido para suas casas, um tanto assustados com a presença dos soldados. Muitos essênios se tornaram cristãos e passaram a auxiliar os apóstolos em Jerusalém, no núcleo formado por Pedro. Nos dias da grande perseguição, muitos voltaram e foram seguidos pelos soldados patrulheiros de Herodes. Os que sobreviveram ao cruel massacre viviam da agricultura e completavam sua renda comum, fazendo potes e cântaros de argila e tecendo mantos e cobertas que vendiam na cidade. O lugar era agradável e tranquilo. Cornélios, no dia seguinte, estava totalmente refeito da viagem. Aqueles aldeões lembravam sua família galalaica. Grande saudade invadiu sua alma, inundando-a de tristeza. Fora tão pouco tempo que dedicara a Abigail, sempre viajando e ocupado. Sonhara envelhecer com ela a seu lado, encher sua casa de filhos. Tudo passara tão rápido. Às vezes, chegava a duvidar de que tudo aquilo realmente havia acontecido, fatos após fatos e como eram marcantes. Aquele ambiente fazia-o recuar ao passado. Sua noite fora povoada de sonhos que mais pareciam realidade, tal a nitidez das imagens de Abidiel, Abigail, seu avô, que se misturavam ao grande dia do Calvário.
Ao segundo dia de sua estada na aldeia, Abinadab fez-lhe um convite singular, parecendo adivinhar-lhe o estado d'alma. Observei, meu filho, que essas campinas te refrigeram a alma. Por que não permaneces mais um pouco? Ele esboçou franco sorriso e, grato ao velho israelita, disse: Necessito ir a Roma, onde deixei familiares, minha querida mãe. Compreendo, disse Abinadab. Naquele povoado, Cornélios fizera uma análise de sua vida. De que valeria continuar seu trabalho com as armas se seu coração estava para sempre modificado pelo amor de Jesus, o doce Mestre? Queria entregar-se de corpo e alma à conversão daqueles que ainda permaneciam iludidos e indiferentes nos frios cultos politeístas. Quantos ainda desconheciam a mensagem da cruz? Observou a angelical comunidade e desejou com toda a sua alma tornar-se um deles, viver no anonimato e servir ao próximo. No dia seguinte, deveria partir. À sombra dos carvalhos. Cornélios acordou muito cedo, dirigiu-se ao lado direito da floresta, assentou-se embaixo de frondoso carvalho, respirando o perfume que exalava das plantas e sentindo muita paz. No nascente, o sol distribuía seus primeiros raios. Avistou Abinadab que se aproximava suavemente, assentando-se ao lado. Silenciosamente, ambos observaram os raios solares que surgiam entre a vegetação, ainda salpicada de orvalho. O espetáculo maravilhoso da natureza encheu-lhes os corações de santificada alegria, como se estivessem na presença do próprio Deus. Parecia que aqueles carvalhos lhes falavam de épocas recuadas e de cultos praticados à sua sombra. Abinadab quebrou o silêncio. Cornélios, presinto para a humanidade grandes lutas. E, neste exato momento, sinto-me levado à presença do Senhor, que me pede reter-te em nosso acampamento o tempo necessário. O Senhor não quer que te vás ainda. Quirilius ouviu aquelas palavras emocionado. Percebeu que elas não eram ditas pelo profeta, mas pela visão esbranquiçada que se lhe formava à frente, fazendo-o acreditar-se na presença do Senhor. Ambos entraram em profundo recolhimento espiritual, aguardando ainda alguma outra manifestação. Nada mais aconteceu e Cornélios decidiu aceitar aquele amoroso convite. Despachou seus homens para Jerusalém, dizendo-lhes que ficaria naquele povoado por volta de uma semana. Deu-lhes algumas ordens e dinheiro, recomendou-lhes sigilo sobre sua viagem. Os dois partiram para regressarem no dia estipulado. Cornélios passou a observar o procedimento dos aldeões liderados por Abinadab e, com certa curiosidade, acompanhou seu ritual. Os essênios viviam segregados das outras pessoas, apesar de lhes prestarem grande auxílio. Mas os discípulos de Jesus, liderados por Pedro, continuavam em plena atividade junto à coletividade na casa do caminho. Certa hora, o centurião não se conteve e falou para Abinadab. Abinadab, o mestre trouxe uma nova mentalidade para os povos e fez questão de unificar os corações em torno de seu infinito amor. Dia virá em que seus ensinamentos tornar-se-ão leis. Por isso seus discípulos já começaram a grande caminhada. Tu falas uma grande verdade, Cornélios. Mas, enquanto houver o segregamento das seitas, causando a separação dos ideais, mesmo que nele creia, não estaremos igualmente dificultando a grande jornada? Abinadab tornou-se vermelho, compreendendo a indireta do valoroso centurião. Grande silêncio aguardava a resposta. Depois de alguns instantes, o essênio falou-lhe: Compreendo, Cornélios. Compreendo, mas é necessário que hajam os rituais para chamarem a atenção das pessoas. Cornélios, percebendo o ponto de vista de seu gentil hospedeiro, ainda tentou esclarecer aqueles impasses que atormentavam Pedro e os outros discípulos, principalmente Tiago, na casa do caminho. Abinadab, o ensinamento do mestre é único, verdadeiro e suplanta os demais.
Abinadab percebeu estar diante de uma fé tão sólida e despojada de preconceitos que começou a prestar mais atenção nas palavras do centurião, postado à sua frente humildemente. Não tinha dúvidas, ali estava um homem de bem, um valoroso soldado que fora chamado ao serviço do mestre. Lágrimas corriam dos olhos do velho essênio, ele teria muito a aprender também com aquele homem. Onde o vira? Procurava nos refolhos de sua memória descobrir onde vira aquela fisionomia que lhe parecia tão cara. Assim, ambos trocaram importantes ideias quanto à nova fé e o reinado de Jesus na terra. Foi com íntima alegria que observou algumas mudanças no culto daqueles essênios liderados por Abinadab. Durante sua permanência no povoado, Cornélios cooperava fazendo alguns serviços de lavoura. Ele, um centurião, convertido ao amor de Jesus, ali trabalhava como um simples aldeão. O velho israelita, vendo-o ocupar-se em limpar um vinhedo próximo à casa, disse-lhe: Cornélios, irás começar teu apostolado. O homem parou para ouvir a inspiração que, novamente, tomava conta de Abinadab. Por isso, ele o retivera ali. A visão daquele velho patriarcal e sábio certamente teria um motivo inteligente. Assim, Abinadab continuou, sem se dar conta do fenômeno. Não serás compreendido pela maioria dos homens. Vejo muitas lutas sangrentas e cruéis perseguições a todos que operarem em nome de Jesus de Nazaré. Mas contarás com muitos corações sinceros que, no futuro, te agradecerão e serão teus colaboradores efetivos. Serás o porta-voz de grandes ensinamentos do Mestre que farão a humanidade caminhar mais rápido para a regeneração. Muitos que, hoje, seguem as pegadas do Mestre haverão de se desviar do roteiro que ele traçou. Se permaneceres com ele, agirás por ele no momento exato e levarás o consolo a muitos povos. Todas as nações o conhecerão, porém, num futuro remoto. O Cristo, apesar de aceito, ainda não será entendido por todos. Haverá lutas e dores. Muitos empunharão a espada em forma de cruz, esquecendo-se da figura do Cristo crucificado que pediu perdão. Usarão seu símbolo para matar e dominar. Suas palavras de vida eterna cairão no esquecimento. Os rituais continuarão. Noite de sombra descerá sobre a humanidade. Mas o Consolador jamais abandonará os que persistirem no roteiro traçado por ele. Templos serão erguidos e seu ouro reluzirá na glória passageira dos homens, enquanto muitos filhos do Calvário passarão pela terra no anonimato. Os altares de pedras, frios e indiferentes ao sofrimento da humanidade, permanecerão distantes de sua verdade que não dispensa a simplicidade. Porém, o verdadeiro altar estará erigido no coração de cada filho do Calvário. Vejo ainda uma bandeira branca hasteada, relembrando os ensinamentos do Mestre, assinalando o começo de uma nova etapa que abrirá novos horizontes para os povos. Antes que a nova mentalidade seja definitivamente escrita no pensamento dos homens, haverá grandes sofrimentos. Cidades que hoje ostentam luxo e poder transformar-se-ão em cinzas, e o mesmo templo que condenou o Mestre brevemente se transformará em ruína e pó. Nota: Tito e sua legião destruiu Jerusalém em 70 e arrasou com o templo dos judeus. Assistirás ao extermínio de valorosos emissários que deram sua vida em nome da verdade. Tempestades e fogo transformarão as cidades em cinza, dizimando populações inteiras. Essas calamidades serão provocadas pela insanidade dos homens. Mas tu, filho, converterás muitos ao ensinamento de Jesus, e eles se multiplicarão para a glória de Deus. A mensagem do Evangelho Redentor, através de ti e de tantos mais obstinados trabalhadores, alcançará, com a rapidez do relâmpago, os centros de irradiação mais importantes. Vai, filho querido, segue destemido o teu caminho.
O soldado de Deus jamais estará só. Roma te aguarda. Encontrarás na casa dos Césares muitas ovelhas perdidas que a ti estão reservadas e terás a missão de conduzi-las ao aprisco do Senhor. Portanto, filho amado, tudo passará menos as palavras de vida eterna que são a verdade. Abinadab havia entrado em êxtase, estava lívido, muito lívido. Cornélios ouvia-o atenciosamente, sem perder nenhuma palavra. Vendo que havia terminado, tentou despertá-lo daquele transe mediúnico. Abinadab, Abinadab, chamou-o. Que aconteceu? Perguntou o velho, ignorando o que ocorrera. Fora instrumento de uma grande profecia. Cornélios entendeu que suas palavras traduziam o aviso que o amoroso mestre lhe destinara. Conduziu Abinadab a um tronco de madeira próximo e depois de o assentar, disse-lhe: Louvada seja a tua palavra, Abinadab. O Senhor espera de nós sempre o melhor, como nós esperamos que ele sempre nos atenda. Por que me dizes isto, Quirilius? Interrogou o velho, sem compreender o motivo daquelas palavras. Porque acabaste de ser portador de um enviado do mestre para me traçar um roteiro. Agora, Abinadab, reconheço o motivo de me teres detido aqui. Seguirei o mestre, como o estão fazendo Pedro, João, Tiago, Mateus, Paulo e os outros. Não tenho mais tempo a perder. Espera, filho. Se um Santo Espírito te deu um roteiro, serás para todos um verdadeiro pai e ensinarás tudo o que souberes para lhes clarear os caminhos. Serás um dos mensageiros de Jesus. Cornélios, emocionado, acompanhou o velho rumo à piscina de água natural para se refrescarem do calor. Sua maior emoção era de ter recebido o título de apóstolo de Jesus, por quem daria sua vida, se preciso fosse. Depois retornaram ao povoado. Cornélio substituíra a armadura por uma túnica que lhe ofertara Abinadab. Não se parecia mais com o soldado romano, símbolo do poder. Agora tu és um dos nossos, João, disse sorrindo Abinadab. Assim passou a ser chamado pelo velho essênio cristão. Antes que seus homens regressassem, Cornélio teve tempo de aprender o uso das plantas e ervas medicinais e seus poderes curativos, como magnetizar a água para que se tornasse remédio, prática utilizada pelos essênios. João, vê esta fonte lustral. Com o poder de tua vontade e de tuas orações, transformarás a água retida num cântaro, na linfa capaz de purificar qualquer organismo infecto. Tuas orações, no silêncio de tua alma, atrairão as entidades que virão te ajudar. Nunca estarás sozinho, porque, dentro de teu coração, estará o Pai glorificado de Jesus. Na pureza de tuas intenções, cultivarás o amor totalmente desprendido e o ensinarás a todos que de ti se aproximarem, não importando as intenções de cada um. Valerá a tua intenção de ajudar, em nome de Jesus de Nazaré, todo aquele que almejar ser seu discípulo. Muitos outros ministérios Abinadab passava ao centurião, preparando-o para sua longa trajetória. Cornélio sentia que entre ele e aquele velho havia uma identificação de vidas pregressas. Todas as vezes que se encontravam à sombra dos carvalhos, ele divisava outros companheiros, seres imateriais que deles se aproximavam, talvez para instruí-los. Nota: Allan Kardec foi, antes do centurião, um sacerdote druida. E nada do que Abinadab lhe falava era novidade para ele. Todos aqueles ensinamentos lhe pareciam muito familiares. A decisão. Cornélios e Abinadab ouviram o tropel. Eram seus soldados que regressavam. Estranharam os trajes do centurião, a barba cerrada por fazer. O mais velho dos dois perguntou-lhe apreensivo: Não voltarás para o acampamento, comandante? Foi então que souberam de sua grande decisão.
Depois de conversar longamente com os 2 soldados romanos, ouviu do mais jovem: Senhor, quero servir-te, não importa como e nem onde. E ali mesmo, num gesto de profunda humildade, começou a desatar sua armadura. A atitude do rapaz comoveu Cornélios que, recordando-se da magna bondade de Jesus, disse sorridente: Adriano, não me chame Senhor, porque Senhor é somente aquele que foi imolado na cruz. Chama-me de Pai. Agora, meu filho, me acompanharás, mas não tires tua armadura, porque não podemos prescindir da autoridade a ti confiada como soldado do império. O caminho é longo e precisamos alcançar os postos de volta sem chamarmos a atenção e colocar nossas vidas em risco. Quando voltarmos a Cesareia, deixaremos por escrito nossa decisão. O moço obediente recompôs seu traje. Com pesar, deixaram o povoado. O reinado de Cláudio conferira-lhe a grande oportunidade de sair do exército e regressar à sua pátria. Cornélios em Roma. Glácio havia voltado de Roma e entregara a Cornélios o precioso documento da propriedade que herdara do avô. Apesar de liberto, Glácio teimou em continuar servindo seu amo humildemente. Entre viagens e andanças, passou-se um decênio, período em que Quirilius assistiu a muitas lutas sangrentas e viu os apóstolos de Jesus se dispersarem para os mais diversos lugares, levando a mensagem redentora. Era como se a mão divina do Nazareno os colocasse aqui e lá, onde seriam mais úteis a seu evangelho. Deste modo, a Boa Nova, a despeito da perseguição, alcançava rapidamente outros lugares. Corria o ano 60. O imperador Nero estava em pleno poder e Roma sofria com sua conduta esquizofrênica e seu séquito de bajuladores hipócritas. Nota: Nero reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Antes de chegar a Roma, Cornélios passou por alguns núcleos cristãos fundados por Paulo de Tarso. Trocou algumas ideias a respeito do direcionamento da nova seita e participou do seu confronto com o judaísmo. Cornélios, sendo gentil, totalmente liberto dos ritos judaicos, tinha mais facilidade em assimilar as ideias inovadoras de Jesus. Através do centurião, a mensagem da cruz também chegava a Roma, tão cristalina como a água que jorra de sua nascente. Roma já havia recebido a mensagem cristã através de alguns judeus e romanos que haviam sido beneficiados, mas tratava-se apenas do embrião da gigantesca árvore que iria agasalhar os séculos futuros. Na capital do mundo, onde o luxo e a miséria se igualavam em quantidade e qualidade, o sofrimento era, também, apanágio de todos. O Evangelho de Jesus encontrava inúmeros corações necessitados de conforto e fé. O glorioso dia de Pentecostes foi a porta aberta para que a mensagem da Boa Nova saísse da estreita cadeia de Jerusalém. Medos, partas, elamitas, os povos da Mesopotâmia, da Frígia, da Ásia, da Capadócia, do Ponto, da Panfilha, do Egito, árabes, cretenses e todos os outros povos que se encontravam em Jerusalém ouviram a mensagem do Pentecostes e seu trabalho individual antecedeu aos dos primeiros apóstolos. Quando o cristianismo saiu de Jerusalém, já estava desligado do judaísmo dominante. Jerusalém ficou na história como o primeiro centro de irradiação do cristianismo e, também, o primeiro centro de perseguição aos cristãos. O ex-centurião que chegava em Roma era um homem totalmente mudado. Fisicamente, conservava os mesmos traços fisionômicos, irregulares e bonitos, grandes olhos castanhos, cabelos espessos, mas irreconhecível pelos trajes singelos. Espiritualmente, sua mudança era mais profunda que seu aspecto físico. O soldado, dantes jovem, forte e musculoso, lembrava agora um peregrino.
Ao ingressar no antigo solar onde nascera, não foi reconhecido. Aliás, nem ele reconheceu a moradia de sua juventude, submetido a profunda reforma na fachada. Os meninos barulhentos que corriam animadamente deveriam ser seus sobrinhos. Os servos da casa eram novos e apenas o filho de Nardo o reconhecera. Entre ele e seus familiares estabelecera-se uma grande barreira. O pai havia sucumbido longe de Roma. Sua mãe, conforme havia previsto Glácio pela interrupção das mensagens, falecera alguns anos depois de Quirilius voltar para a Judéia. Sua irmã, Júnia Lucínia, casara-se com rico patrício e morava em Pompeia. Lúcio, seu irmão mais jovem, tornara-se oficial do exército e se encontrava ausente de Roma. Restava ali Antônios, que em nada havia mudado e gerenciava os negócios da família. Considerado intruso e ridicularizado por Antônios, Cornélios não perdeu tempo com discussões estéreis e partiu para a herdade que lhe deixou o avô em testamento perto de Herculano. Glácio havia cumprido fielmente suas ordens e os bens que recebera em herança de seu pai estavam intactos. Cornélios agradeceu intimamente e louvou a honestidade de Júlio Severus, que lhe assegurara conforto material conforme lhe prometeu. Quis saber mais sobre seus familiares, mas a acolhida inóspita de Antônios não o incentivaram a ficar. Cornélios contentou-se em procurar o filho do antigo fâmulo Nardo, que também havia falecido após sua mãe. Paulo, o filho do escravo, contou-lhe que, antes de falecer, sua mãe entregara a seu velho pai um objeto para lhe ser devolvido quando regressasse, com estas palavras: Filho de meu coração e de minha alma, muito aprendi com tua cruz e com teu Jesus crucificado. Peço-te perdão. Cornélio segurou a pequenina cruz de madeira que havia ofertado à mãe, beijou-a comovido e, sentindo grande saudade dela, disse ao escravo: Meu filho, fica com ela, já que tivesse o cuidado de conservá-la. O moço, segurando o objeto, perguntou-lhe humildemente: Senhor, que faço eu com ela? Então o ex-soldado explicou-lhe: Este é o único soberano a quem devemos baixar nossa fronte. Este é o símbolo de Jesus Cristo, que todos os povos reverenciarão. O rapaz, sem compreender, segurou firme a cruz e levou-a aos lábios, em recordação à senhora que considerava como mãe. Pediu uma explicação a Cornélios. Perdoa-me, senhor, mas tua mãe falou-me certa vez que foi numa cruz semelhante a esta que eles o imolaram. Ela não soube dizer-me o que foi que ele fez de tão grave. Este homem, meu filho, seu único pecado foi o de nos amar e para exemplificar deu-nos sua vida também, falou Cornélios pensativo. Considerou o ex-centurião que a mensagem do mestre começava a atingir outros corações. O rapaz quis ainda saber mais coisas, entretanto, ambos estavam sendo vigiados. Cornélios, desejando ajudar o jovem escravo, pela atenção dispensada à sua querida mãe, ofertou invejável soma ao irmão em troca do escravo. Aguardo-te perto de Herculano. Tu sabes como encontrar-me. Afastou-se, trocando significativo olhar com o escravo. Ele, o ex-centurião, rompia definitivamente seus laços com aquele mundo e, antes que fosse enxotado, partiu para não mais voltar. Glácio e Adriano aguardavam-no do lado de fora. Assim, ele e seus amigos viajaram para as proximidades de Herculano.